A paz do Senhor, irmãos. Marcos capítulo 10, versículo 46 diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. O tema dessa breve palavra é As 7 fases da vida de Bartimeu, parte 2. As 7 fases da vida de Bartimeu, parte 2. A primeira fase da vida de Bartimeu é que ele tinha um conhecimento específico e ele aplicou este conhecimento. A primeira fase você pode colocar filho de Davi, abre parênteses, ele tinha um conhecimento e o aplicou, fecha parênteses, porque filho de Davi, ele estava falando da genealogia de Cristo. Logo, é importante ressaltar a importância da prática da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao varão que se olha no espelho e logo esquece daquilo que viu, mas que sejamos praticantes e fazedores da obra. Também tem aquela analogia não, qual é a palavra adequada? Aquele simbolismo da casa que é edificada na areia, da casa que é edificada na rocha. Se a gente ouve e não pratica, a casa está na areia, vai vir o vento, vai derrubar. Mas se nós praticamos a palavra de Deus, a casa está sendo edificada na rocha, vai vir o vento, as turbulências, mas a casa vai permanecer firme e de pé. Então a primeira fase da vida de Bartimeu é que ele tinha um conhecimento e ele aplicou esse conhecimento. Porque o reino de Deus não se trata do quanto você sabe ou conhece, e sim do quanto você pratica. A segunda fase da vida de Bartimeu, ele ignorou as vozes contrárias, ok? Nós vamos usar muito a Bíblia, isso está no versículo 48, vamos ler? Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, a segunda fase da vida de Bartimeu, ele ignorou totalmente as vozes contrárias. Vai ter vozes contrárias que vão surgir sempre a respeito das decisões que você toma na sua vida, seja de pessoas que te amam, amigos, parentes, conhecidos ou até mesmo desconhecidos. Você precisa discernir e saber quem pode ou não ter voz ativa na sua vida, ok? Então, ignorar vozes contrárias foi uma estratégia que Bartimeu utilizou para alcançar o seu propósito. A terceira fase da vida de Bartimeu, ele teve que ter bom ânimo, isso está no versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo. Ou seja, estão falando para Bartimeu ter bom ânimo, e isso é muito importante. Em Josué, capítulo 1, versículo 6, nós vamos ver Deus animando Josué. Moisés morre, Josué está triste, a Bíblia não diz, mas com certeza, porque ele era muito ligado a líder, que era Moisés, e a Bíblia vai dizer: esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Ou seja, ter bom ânimo era algo crucial, ter bom ânimo era algo tão importante que em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias, em seu ânimo, ele pede a morte. Então eles chegam até aquele cego já renovando a expectativa daquele cego, enquanto muitos estavam repreendendo para que eu calasse. Quando chegaram até ele, a primeira coisa que falaram: tem bom ânimo. E aqui eu acredito que ele teve bom ânimo e se levantou. A quarta fase da vida de Bartimeu, nós falamos da terceira, que é sobre ter bom ânimo. Agora a quarta fase da vida de Bartimeu, ele teve que soltar a capa. Versículo 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ou seja, a quarta fase está interligada à quinta. Não tem como chegar na quinta fase sem passar pela quarta. Se não soltar a capa, o peso da capa não permite se levantar. Perguntinha do Espírito Santo: qual é a capa que você tem que soltar? A capa da hipocrisia, a capa do cansaço, do desânimo, das palavras contrárias, do complexo de inferioridade. Eu não sei, pode simbolizar e representar várias coisas, mas qual é a capa que você tem que soltar? Solte a capa. A capa pode simbolizar muitas coisas: uma palavra maldada de um ente querido,
algo que te feriu, que te magoou, que você carrega anos consigo, Deus está dizendo: solte a capa hoje, deixa a capa hoje, deixa através dessa palavra o Espírito Santo de Deus tirar do seu coração essa palavra que tanto te feriu, tanto te machucou. A quinta fase da vida de Bartimeu foi se levantar. É o que eu disse, a quarta está interligada com a quinta. Você não tem como se levantar sem antes lançar fora a capa, porque a capa não deixa, você tem que lançar fora a capa. A quinta fase é se levantar, você precisa se levantar. E aqui nós fazemos menção de uma verdade: quando o mestre chama, é impossível estar caído. Anota isso. Eu vou repetir. A quinta fase, Bartimeu se levantou. Quando o mestre chama, é impossível ficar caído, permanecer caído, estar caído. Não dá, é impossível, ok? Vamos para a sexta fase. A sexta fase é que ele estava à beira do caminho. No próprio versículo que nós lemos no início, nós podemos ver e perceber isso. Versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Então a sexta fase da vida de Bartimeu é que ele estava à beira do caminho, mendigando. E à beira do caminho tem pessoas feridas, à beira do caminho tem pessoas machucadas, à beira do caminho tem pessoas marcadas pela dor da perda, marcadas pela dor do abandono, marcadas pela dor da traição. À beira do caminho tem muita gente ferida. Eu quero profetizar sobre esta palavra que Deus está levantando resgatadores, para que possamos resgatar aqueles e aquelas que estão à beira do caminho e apresentar o amor de Jesus Cristo por intermédio da sua palavra, ok? Vale ressaltar que ele não ficou à beira do caminho. Sétima fase da vida de Bartimeu, ele fez o pedido, ou seja, a escolha certa. Ele fez o pedido, ou seja, a escolha certa. Abre parênteses, a escolha que lhe permitiu seguir Jesus pelo caminho. Mestre, que eu tenha vista, que eu veja. Ele foi curado e assim ele podia enxergar e seguir Jesus pelo caminho. Então, a Bíblia diz: pedi e pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Ele fez o pedido certo, ele escolheu o pedido certo, aquilo que lhe permitiria seguir Jesus pelo caminho. Se essa palavra falou ao seu coração, envie para mais alguém. Peço que você dê a sua curtida, comente. Isso vai nos ajudar a ampliar o nosso alcance. E até a próxima, em nome de Jesus.